desampara, que Deus não esquece, que Deus levanta, que devemos crer e não temer, né? Somos amados do Senhor. E que Deus nos leva ao lugar da restauração, ao lugar do conserto. As criaturas em Cristo, aqueles que somos tomados por filhos de Deus. E serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. A sociedade, ela nos impõe estilos, condutas, né? Nós somos produto do meio. Muitas vezes não no caráter, na moral, muitas vezes na sociedade geral a gente é levado a ter alguns comportamentos, né? E inclusive uma das coisas que a sociedade nos obriga é suprimir as dores, os problemas, as dificuldades. A gente não só quer esconder do outro, a gente quer omitir da gente mesmo. E toda a palavra de Deus, à exceção de Jesus Cristo, nosso Senhor, que era muito transparente. Jesus foi legítimo, coração sincero. Quando Jesus abria a boca, em todo momento, se ele tivesse com sono, ele dormia e dizia que estava com sono. Se ele tivesse com fome, ele dizia tenho fome. Se ele dissesse tenho sede, ele tinha sede. Quando ele tinha medo, ele dizia que estava com medo. Ele sofria, ele sorria. Então ele viveu as emoções, sendo Deus como é, foi e será eternamente, porque Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E todos os personagens do Antigo Testamento, se você for ver, é um mar de coisa errada que não tem tamanho, né? Porque é próprio da natureza humana errar. Um bebê, você fala com o bebê e ele fica lá desconfiado, olhando pelo lado, para quando você tirar o olho, ele dá continuidade. Um bebê, parece que é nato da natureza humana. E quando adulto, né, suprimimos isso, escondemos isso. A gente não revela nem para os outros e muitas vezes para nós mesmos. Quer convencer uma pessoa a procurar a um pastor? Ele vai dizer, é bom para fulaninho que bebe muito, entendeu? Que é melhor estar lá do que estar nos batumando. Convença uma pessoa que ela precisa de um psicólogo. Ele vai chegar no psicólogo e diz, olha, eu vim aqui porque falaram, mas eu mesmo não tenho problema nenhum. E a gente percebe isso por sinais, né? O pastor percebe por sinais, o psicólogo, cada um que trata com as coisas da alma, percebe por sinais. E o nosso corpo também dá sinais. Porque qualquer trauma, essa palavra trauma nos textos antigos é ferida. Todo trauma é uma ferida que precisa ser curada. E Deus é restauração. Jesus é restauração. É sarar as feridas do corpo, da alma e do espírito. Que encontre isso em Cristo Jesus é tomar conhecimento disso e consciência disso. Eu preciso melhorar a minha vida. Tem gente que bebe de segunda a sexta e no final de semana bebe também. Aí diz, não, eu bebo socialmente. Na hora que eu quiser, eu paro. Fumo, mas assim, muito pouco. E na hora que eu quiser parar, eu paro. E eu aceitei Jesus com uma carteira de... Eu me lembro, uma carteira de Hollywood no bolso. Falando comigo mesmo, eu digo, como é que eu vou conseguir deixar de fumar? Então, lá na igreja me ensinaram que você podia falar com Jesus. E me ensinaram que aquilo que a gente não podia sozinho, podia pedir a ajuda a Jesus. E eu pedi a Jesus. Eu vou contar uma parábola aqui. Um homem chegou, vinha caminhando com o filho, se depararam com um tronco muito pesado. E o pai disse, filho, vai lá e empurra aquele tronco. E o menino foi e empurrou. Força ele, bota ele para fora da estrada para a gente conseguir passar. E o menino tentou, tente puxando. E o menino tentou, e o pai perguntou, você conseguiu tirar? Ele disse, não. Você tentou tudo que você podia? O menino disse, sim, pai, eu tentei tudo que eu podia. Ele disse, não, filho, você não tentou, eu estava aqui do seu lado. Você não pediu minha ajuda. Assim é Deus. Então, todos nós temos coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, tiradas, melhoradas. Então, às vezes, os postos que a gente ocupa nos obriga.
quando a gente não tem mais força, não tem mais vigor, mas tem que apresentar isso. É isso que tem que ser apresentado, né? Vai carregando esses fardos dentro da gente, né? Esses traumas, esses erros, tudo que não procede de Deus. A Bíblia diz tudo que é bom, salutar, tudo que é saudável, tudo que é promissor. Você tem que pensar nessas coisas. Você tem que atrair coisas boas. Um sábio guru. E a mulher perguntou, disse, se eu não consigo perdoar. E ele disse assim, não perdoe. Aí todo mundo se virou para ele e começou a rir, descarrega esse peso pro resto da sua vida, porque a pessoa lá está caminhando suave. Quem não perdoa, ele que carrega o peso. Ele que carrega uma ferida aberta. Ele que carrega o fardo. Então são fardos desnecessários, feridas abertas. Aparentar que está tudo bem não resolve definitivamente a situação. Aparentar não é suficiente. E para Deus o tesouro mesmo que vale é o lado de dentro. Por isso que nós, enquanto pecadores, transgressores, nós erramos, nós transgredimos, nós falhamos, nós não temos força, nós insistimos, mesmo assim, Ele continua a nos amar. E a gente só ama quem acha belo. Não é que a pessoa seja bela. Tem um ditado, andágio, chama-se andágio do mundo, que diz assim, aos olhos de quem ama, todo feio é belo. Quando a pessoa ama, a outra pessoa amada se torna bela. Então, para Deus, quem te acha bonita, bonita, alguém que te toma como filho, que te ama, né? Se Deus fosse pela aparência, Ele não tinha escolhido o rei Davi. Deus prescruta, Ele olha por dentro. A beleza não está que a gente tenha falha porque a gente tem feito, porque isso Deus sabe. O Salmo 129 diz que teus pensamentos, aquilo que não chegou à tua boca, aquilo que ainda está saindo do teu coração, Ele já conhece. Deus conhece tudo a meu e a teu respeito, mesmo assim Ele continua amando. Todo mundo pudesse ver os teus pecados, quem você é realmente, as coisas secretas a seu respeito, e tivesse tudo lá de fora de você, essa pessoa que está do seu lado ficava sentada perto de você mesmo, alguém sentaria perto de você se visse todos os seus pecados, tudo que você é capaz de fazer, coisas que você não fez, que não tem oportunidade, coisas que você fez, coisas que você pensa, coisas que você fala, e Deus vê. Ele não viu falar, Ele vê. Jesus, Ele entra e Ele é glorificado, falam hosanas para Ele na entrada de Jerusalém, né? E hosana ao que vem em nome do Senhor. E havia muitos corações aparentes, poucos corações verdadeiros. E no dia seguinte ele vai saindo, diz que Jesus teve fome. Ele olhou para uma figueira, e a figueira estava verde. A figueira ela tem uma característica que as folhas só ficam grandes e verdes depois de começar a carregar. Aí sim é que vem as folhas. Então Jesus olhou de longe e viu uma figueira verde, uma aparência belíssima, né? Chamou a atenção de Jesus. Mas ele foi. Na verdade, Jesus sempre ele cria a expectativa que, ao se aproximar, a gente já começa a gerar frutos. Ele providencia para que nós sejamos frutíferos, que sejamos sarados, que não fiquemos na aparência, que não fiquemos só nas folhas verdes. As folhas verdes da figueira atraíam o olhar e Jesus se aproxima da figueira e quando ele procura frutos, não tem. E decepciona muito Jesus Cristo. Ele nos fez para sermos produtivos, prósperos. Filho de Deus é abençoado. A Bíblia diz, se a bênção não é para os filhos, é para quem? Então essa bênção é para mim e para você. A gente prefere ser visto como a figueira verde e quer ser visto para ser lembrado. Parece que temos uma necessidade. Eu sei por mim, entendeu? A gente tem essa necessidade. Quem não é visto não é lembrado. E com Deus é diferente. Jesus diz que nós somos inesquecíveis, que Ele não nos esquece. Isaías 49. A mãe que amamenta seu filho, esquecesse do filho, eu não me esquecerei de você. E ele diz que isso não vai acontecer jamais, porque ele disse, eu gravei seu nome na palma da minha mão. Imagina que na hora que foram pregar o prego na mão de Jesus, ele olhou para a mão e viu o teu nome. Ele viu o meu nome. Foi por você.
inesquecível. Sabe quem não esquece de mim e de você? Papai do céu. Agora, sabe o que é que Deus esquece? Dos meus erros. Ele diz: das tuas transgressões não me lembrarei mais. E para ter, vou jogar lá num bar do esquecimento, nas profundidades abissais, que Deus coloca os meus erros e os teus erros, para não se lembrar. Mas não esquece de mim e de você. Então ele lhe enxerga e lhe ama pelo que você é pelo lado de dentro. Independente de coisas que tenhamos cometido, feito, desejado fazer, ou que estamos carregando e nos achando de tal ou tal maneira, e não somos lembrados, e não somos amados, né? Ele não esquece, ele esquece dos nossos erros, diz a palavra de Deus, né? Mas é você ser pecador, transgressor, do jeito que eu sou. Deus quer é que a gente tome consciência do erro, do pecado e se arrependa. E a Bíblia diz: a um coração restrito e quebrantado não resistirá ao Senhor. Então, nos perdoamos muitas vezes por muitas coisas, carregamos feridas abertas.